Bom dia, oitavo ano, tudo bem com vocês? Bom, então nossas aulas vão ser agora à distância, então a gente vai dar continuidade ao conteúdo de sala de aula e à distância. Então a gente vai colocando vídeos, fazendo vídeo para vocês, vou colocando um post, vou colocando uns links no YouTube também, para auxiliar vocês aí na hora de estudar nos conceitos aí que a gente tá vendo de expressões algébricas. Então, nosso último conteúdo em sala foi expressões algébricas e a gente estava calculando o valor numérico dessas expressões algébricas. A gente estava colocando valores, atribuindo valores às variáveis nas expressões algébricas e calculando aí o valor numérico disso. Então, só para relembrar o conceito, o que é uma expressão algébrica, né? Então, as expressões algébricas são expressões matemáticas, certo? Que apresentam letras, certo? Essas letras, elas são chamadas de variáveis, e a gente até falou isso em sala de aula. Por que variáveis? Porque elas poderiam receber qualquer valor. Então, sempre que eu tenho uma letra que eu possa atribuir qualquer valor para essa letra, nós chamamos de variáveis, certo? E aí a gente viu expressões algébricas na variável x, na variável y, na variável x e y. Então, a gente viu tudo isso aí em sala de aula, certo? Então, hoje a gente vai dar continuidade a esse conteúdo. A gente agora vai conhecer uma família dessas expressões algébricas. Que família é essa, professora? É a família dos monômios. O que é um monômio? Para início de conversa. Monômio é uma expressão algébrica. Mas que tipo de expressão algébrica? Ela é formada por um único termo de expressão algébrica. Só tem um único elemento. Lembra lá na língua portuguesa, nós temos a monossílaba, dissílaba, trissílaba. Monossílaba, uma sílaba. Dissílaba, duas. Trissílaba, três. Aqui na matemática, a mesma coisa. Então, monômio possui um único termo, uma única expressão algébrica. E a família dos monômios, ela é imensa e nós, matemáticos, estudamos e identificamos alguns elementos desses monômios. Quais são eles? Parte literal, coeficiente e o grau do meu monômio. Então, a gente vai aprender esses três elementos. A gente vai aprender a identificar esses três elementos aí dos monômios. E para depois a gente aprender as operações com esses monômios, certo? Então, hoje a gente está falando sobre monômios. Então, monômios é um termo, na verdade, é uma expressão algébrica composta por um único termo algébrico, certo? Então, tá bem esclarecido isso aí. Para eu falar, explicar, na verdade, o que é parte literal, o que é coeficiente, o que é um grau de um monômio, eu vou dar alguns exemplos bem simples. Então, o primeiro exemplo bem simples, que a gente vai poder, na verdade, identificar o que é parte literal, o que é coeficiente, que eu vou começar por esses dois, que é bem simples e bem fácil, vou colocar um exemplo aqui. Por exemplo, vamos colocar esse exemplo aqui, ó. Esse é o nosso monômio. Então, 3xy ao quadrado. Esse é um monômio. Por que é um monômio? Ó, ele é composto por uma única expressão algébrica, certo? Então, olha só, é um monômio na variável x e na variável y, certo? Para recapitular aqui os conceitos que a gente viu das nossas últimas aulas. O que é a parte literal, professora? Parte literal já vem de, ó, letras. Então, é a parte que é composta por letras. Então, eu tenho que ver quais são as minhas letras nesse monômio, x e y. Bom, mas esse número, ele vai ou não na parte literal? Se ele tá como um expoente,
Sim, ele vai na parte literal. Então, parte literal é a parte composta pelas variáveis, certo? Então, se eu colocar aqui a parte literal, parte literal vai ser quem, então, na verdade? Vai ser x e y ao quadrado, certo? O número que está como expoente da minha parte, da minha variável, ele também vai na parte literal. O único número que não foi na parte literal é o número que está na frente do meu monômio, tá? E este cara aqui, este número que está na frente do meu monômio, ele é chamado de coeficiente, tá? Então, só para esclarecer, parte literal é a parte composta de letras. Então, quais são as letras do meu monômio? X e y ao quadrado. Então, x e y ao quadrado é a minha parte literal, tá? Coeficiente. Coeficiente é a parte, né? É o valor numérico, é o número que está na frente do teu monômio. Então, nesse caso aqui, o nosso coeficiente é 3. Então, coeficiente 3, certo? Então, coeficiente é a parte numérica, né? É um número que está na frente da tua expressão algébrica, do teu monômio, e a parte literal é a parte composta pelas minhas variáveis, tá? Aí, o que acontece? Exemplos, vários exemplos, e tem que cuidar com alguns exemplos, porque a gente tem que identificar bem. A princípio parece uma coisa bem simples, bem tranquila, só que tem que ficar ligado nos detalhezinhos. Então, eu vou mostrar alguns monômios para vocês, vocês têm que só dar uma cuidada na hora de identificar parte literal e coeficiente. Então, eu vou colocar o primeiro exemplo aqui. Deixa eu colocar aqui, ó. Olha só, esse monômio aqui. Então, esse monômio aqui, eu tenho aqui, ó. 4xy. Bom, 4xy, menos 4xy, perdão. Onde que está a minha parte literal? Parte literal é a parte composta pelas variáveis. Então, a parte composta pelas variáveis é quem? É o quê? É x e y. Então, a gente vai colocar assim, ó. Parte literal. Vamos abreviar parte literal como P.L. Parte literal, quem é? Igual ao quê? A x e a y. Meu x ficou meio virado aqui. Então, ó, x e a y. Pronto, essa é a minha parte literal. Coeficiente, aqui que tem que tomar um cuidado. Por quê? Esse sinalzinho aqui, do menos, ele tá junto, na verdade, ele pertence ao 4. Então, o meu coeficiente desse monômio é o menos 4. Então, ó, coeficiente, vamos colocar de é quem? É o menos 4. Então, ó, menos 4. Então, você tem que tomar um cuidado, porque em monômios, o meu sinal, ele também permanece, também faz parte do meu coeficiente. Se ele for positivo, como positivo a gente não precisa representar, vai no automático. Mas se for negativo, o sinal de menos também tem que ir junto no coeficiente. E isso funciona também para as frações, tá? E também para o número 1. O número 1 é um coeficiente que ele é oculto nos monômios. Não precisamos colocar o número 1, mas nós sabemos que ele está lá. Por exemplo, vamos lembrar disso aí, que isso aí foi até uns exemplos que a gente viu lá em equações no 7º ano. Então, vamos colocar aqui um exemplo. Exemplo 2. YZ ao quadrado. Ó, YZ ao quadrado. Parte literal. Parte literal, lembra, parte composta por
variáveis. Então, quem é minhas variáveis aqui? É y e z. Eu vou fazer, então, o quê? Parte literal vai ser y e z ao quadrado. Lembra que se o número está como um expoente na tua variável, então ele também se encaixa como coeficiente, como parte literal. Beleza. Coeficiente. Qual é o número que está na frente desse monômio aqui? Ele não tem, a princípio, a gente não está vendo nenhum número, mas nós sabemos, nós matemáticos, nós, turma de 8º ano, sabe o quê? Que aqui está oculto o número 1. Então, o nosso coeficiente aqui é 1. Então, ó, coeficiente número 1, certo? Então, tem que tomar um cuidado com esses tipos de monômios aqui, tá? Um outro tipo que a gente também vai ver bastante é um monômio quando ele tem uma parte, um coeficiente fracionário. Vou mostrar isso para vocês. Vamos colocar um exemplo aqui, 3. Menos x² sobre 2. Olha só, esse monômio aqui. Então, ele é composto por uma fração e também tem um sinal negativo. Então, o que eu vou fazer? Primeiro, parte literal. Parte literal, quem é parte literal? A parte composta pelas minhas variáveis. Quem é minha variável aqui, ó? X. E ele está elevado ao quadrado, então isso vai para minha parte literal. Então, parte literal, x². Tá aqui a parte literal. Agora, coeficiente. Quem é o meu coeficiente? O menos faz parte do meu coeficiente. E eu tenho que lembrar que o 1, ele está aqui oculto, certo? Então, aqui, ó, o 1 está oculto. E a gente tem o quê? Toda essa parte literal aqui, ela está sobre 2. Então, é o 1 sobre 2. O 1 sobre 2 é minha fração meio. Então, o coeficiente disso é meio. Então, é a fração, na verdade, menos meio, ó. Menos, que é do meu sinal de menos. E aqui o 1 que está oculto. E o 2, que o 2 está dividindo toda essa minha parte literal. Então, vai ficar menos meio. Então, o meu coeficiente é menos meio. Então, você tem que ficar ligado nesse tipo de coeficiente, tá? Então, é uma coisa bem simples, mas tem que ficar ligado aos detalhes. Com o sinalzinho de menos, com fração, com o número oculto, com o teu número como expoente. Então, tem que ficar bem ciente disso, ficar bem... tem que ter muita atenção a esses detalhezinhos. Mas, a princípio, é isso. Então, coeficiente é a parte numérica do teu monômio, certo? Então, vai sinal juntos, tem fração, também vai. E parte literal é a parte, né, composta pelas variáveis, pelas letras, certo? E se tiver um número como expoente nessa parte literal, ele também faz parte dessa parte literal, tá? Bom, então a gente já viu parte literal e coeficiente. O que a gente vai fazer agora? O grau de um monômio. O grau de um monômio é bem simples. Grau de um monômio, você vai somar todos os expoentes do teu monômio. E a soma, o resultado dessa soma é o grau do seu monômio. Quer ver? Olha só que simples. Essa é a parte mais simples e a parte mais bacana também. Então, se eu tiver aqui um monômio, por exemplo, menos 3x², y² e vou colocar aqui, ó, z/3, certo? O que eu vou fazer? Vou pegar meus expoentes. Meu expoente aqui eu tenho 2 mais meu outro expoente, 4, então mais 4, mais o quê? 3. Então, 2 com 4 vai dar 6. 6 com 3, 9. Então, isso é 9. Bom, então, o grau do meu monômio é 9. Então, a gente vai colocar aqui, ó, o grau do monômio
é grau 9. Então, é bem simples. Então, quando eu falar de grau do meu monômio, é você somar todos os expoentes das partes das variáveis aí que compõem o meu monômio. Então, eu peguei aqui, ó, o 2, o 4 e o 3 e eu fiz a soma. A mesma coisa, é bem simples essa soma, só que novamente tem que ter o cuidado daqueles monômios. Qual cuidado que é esse? É bem simples, vou dar um exemplo aqui. Vamos colocar aqui um monômio x e y ao quadrado. Bom, aí você vai perguntar, professora, o grau desse monômio é 2? Tô na dúvida. Por quê? Porque o meu x, ele não tem nenhum expoente, não tem nenhum número em cima. Então, eu somo é 2, o que que é? Lembra lá do 7º ano que a gente viu que em qualquer variável, em qualquer letra, o nosso 1, ele está oculto aqui no meu expoente também. Então, ele está oculto na frente do x e também ele é oculto como expoente. Então, a gente não precisa escrever x na 1. A gente sabe que o 1 está lá. Para quê? Para quando acontecer de a gente precisar fazer uma soma, a gente lembrar que ele tá lá oculto e fazer essa soma. Então, eu vou fazer 1 mais 2. Então, vai ficar, ó, 1 mais 2. 1 mais 2, 3. Então, o grau desse monômio aqui é grau 3. Então, ó, 1 com 2, 3, certo? Bom, o que eu tinha que falar para vocês e explicar sobre monômios é isso. Então, essa é a nossa aula de hoje. Então, sobre monômios, parte literal, coeficiente e grau do monômio, certo? Ali na apostila de vocês, vocês têm toda essa explicação, certo? Vocês têm o que é uma parte literal, o que é um coeficiente, o que é um monômio. Ali a partir da página 26, que a página 26 foi a última página que a gente viu, certo? Então, a partir da página 26, vocês têm aí um título chamado Monômios, passando aquela parte de educação financeira, que isso a gente vai fazer em grupo, em sala de aula. Então, vocês têm aí o que é monômios, também tudo bem explicado na apostila, tá? O que eu quero de vocês? Eu quero que vocês façam os exercícios da página 29 e 30. Página 29 e 30, fazer os exercícios falando sobre monômios, certo? E amanhã a gente vai fazer a correção desses exercícios, vou fazer a correção aqui, e depois a gente vai falar sobre monômios semelhantes, certo? Depois mais operações com monômios e assim por diante. Então, hoje, o objetivo da aula era conhecer o que são monômios, o que é parte literal, o que é coeficiente e o que é grau de um monômio, certo? Então, agora vai ficar com vocês os exercícios da página 29 e 30. Amanhã a gente corrige esses exercícios e depois a gente dá continuidade aos monômios. Vou colocar esse post lá na plataforma. Qualquer dúvida também estarei à disposição de vocês via WhatsApp ou até talvez na plataforma. Acho que também tem uma maneira de escrever lá para o professor, mas pelo WhatsApp estarei disponível. No horário de aula estarei disponível também, fora de aula também, certo? Então, fica combinado, exercícios da página 29 e 30, toda a parte que fala de monômios, e amanhã a gente faz a correção desses exercícios e damos continuidade às nossas aulas, certo? Então, bons estudos para vocês e até amanhã. Beijinho.